faixa dos $200 sempre foi disputada pra caramba. É óbvio que, pra gente aqui no Brasil, isso é muito dinheiro, né? Mas essa é uma faixa de preço muito popular, especificamente lá fora. E mesmo aqui, assim, principalmente época pré-remessa conforme, você tinha vários fones dessa categoria que eram muito populares, né? E tiveram vários modelos que foram verdadeiros marcos na audiofilia. Moondrop KXS, 7 Hz Timeless, C-Audio Yume, Moondrop Kato, enfim. Mas o mercado muda rápido, né? Inclusive na minha lista de recomendações, hoje não tem nada ali nos $200. O que tem é o Meize Alba de 160 e acima disso, um fone que eu acho que vale mais a pena é um fone de $300, que é o Duno Da-Vinci. Vamos ver se isso muda agora, porque hoje é dia de comparativo. O que a gente tem aqui? EPZ P50, $180, Kiwi Ears Kaya 4, $200 e Moondrop Cadence, $220. O EPZ é o hype do momento, tem muita gente elogiando pra caramba e é interessante, né? Porque a EPZ, apesar de ser, como eu descobri lá na China, uma fabricante que atua como ODM para muitas outras, né? Tem muitas marcas chinesas cujos fones são produzidos pela EPZ. Eu acho que ela nunca tinha tido um modelo próprio tão bem sucedido, pelo menos até agora. O P50 ele é um tríbrido, tá? Ele tem um falante dinâmico, 2 BAs e 2 planares por lado e tem encantado praticamente todo mundo. Já o Kaya 4, ele é um novo fone da Kiwi Ears, que já trouxe fones excepcionais, como o Cadenza e o Orchestra Lite, mas é uma marca que anda meio dormente. O Kaya 4 veio assim depois de um tempo e tem arrancado muitos elogios também, tá? Ele é um fone com 2 dinâmicos e 2 BAs por lado, mas o mais interessante é que ele aparentemente segue a nova meta de tuning. Por último, o Moondrop Cadence é o novo in-ear da Moondrop ali, da linhagem que começou com o Canas Pro, né? Que depois teve o KXS e depois o Kato. É um fone com um falante dinâmico por lado, mas ele traz o adaptador USB-C com o DSP interno, então é uma proposta um pouquinho diferente dos outros dois fones. Vamos ver como é que os três se saem, tá? Para entender como é que está hoje a faixa próxima ali dos $200. Link na descrição para os três. Começando na parte física, e eu vou começar pelo hype do momento, tá? E o mais barato, que é o EPZ. A experiência de unboxing é legal, tá? Ele vem numa caixa super bem apresentada, ele vem com uma seleção legalzinha de ponteiras. É um fone legal, cara, tá? Desde o unboxing é interessante. Agora, o fone em si é legal, mas não é incrível. Por quê? A parada ele tem o corpo de acrílico com essa parte externa aqui de metal, que tem alguma coisa trabalhada, sabe? É interessante, mas ao mesmo tempo ele é um fone mais leve, o que pode ser bom, tá? Mas é isso, ele não me passa a impressão de ser um fone absurdamente bem construído pelo preço. Agora, em termos de conforto em caixa, ele é ótimo, assim, é um fone que isola muito bem, é super confortável. Eu acho que ele é bem legal nesse sentido. A minha única reclamação um pouco mais firme fica por conta do cabo. Por quê? Ele é um cabo, eu não sei se vai dar para vocês verem aqui na filmagem, mas assim, ele é um cabo meio duro, meio arame, sabe? Ele não é um cabo tão maleável quanto alguns outros. Isso é uma coisa que me incomoda um pouquinho. Não acho que ele seja necessariamente microfônico, mas é isso, assim, ele é um cabo meio duro. Por outro lado, ele tem um aspecto bom, ele tem um conector modular e é daquele tipo que tem um conector modular um pouco mais compacto. Então, ele não é... Quer ver? Ó, deixa eu até tirar ele aqui para vocês verem. O conector, ele é relativamente pequeno, tá? Para um desse tipo. Então, eu gosto disso. Só tem uma outra questão, que é um detalhezinho, mas que para mim pega um pouquinho. Eu acho que essa parte que você rosqueia, ela podia ter alguma ranhura, né? Ela é lisa, então assim, se você apertar muito forte, de repente você vai ter dificuldade para tirar. Enfim, esse é o EPZ. Agora, Kaya 4. Olha, esse aqui, ele é o mais simples de longe, em termos físicos. A Kiwi Ears, ela costuma seguir uma proposta um pouco mais utilitária, vamos dizer assim, e aqui não é diferente. O unboxing é o mais simples de todos, tá? Uma caixinha bem pequena, sabe? Sem nada muito demais. Ele vem, com uma case, mas é uma case de nylon, daquelas mais simples. Isso aqui não vem com ele não, tá? É só porque eles mandaram ao mesmo tempo, que é um donglezinho. Mas é uma case, basicaça, tá? Nada demais. E o próprio fone,
Meio que também, assim, ele é todo em acrílico com aquele trabalhozinho aqui na parte externa que nem é nada demais, assim, é uma textura que imita um metal escovado com o logo da marca. É um fone básico, assim, o cabo também é um cabo, eu gosto dele ser bem maleável, tá, que é justamente aquela área, né, onde o EPZ me incomoda um pouquinho. Esse aqui é um exemplo, né, pô, é um cabo, eita, é um cabo super, sei lá, super maleável, mas, pô, não tem o conector modular, por exemplo, então é isso. Em termos de conforto e encaixe, por outro lado, eu achei ele ótimo, assim, tão bom quanto... Aliás, até melhor do que o EPZ, tá? Isso é pessoal, mas eu acho que ele encaixa muito, muito bem pra mim. Ótimo nesse sentido, então é isso. É um fone, como eu falei, mais simples esteticamente. Por último, Cadence. Esse aqui é o oposto, tá? Tranquilamente é o fone mais luxuoso. Ele é mais caro, claro, né, do que os outros dois, mas ele tá ali nessa faixa de preço. Agora, por mais que ele seja mais caro, olhando, assim, pô, eu pego o Kato, depois que eu pego algum dos outros dois, eu não diria que ele é um pouco mais caro, eu diria que ele custa o dobro dos outros dois, tá? Porque ele é muito mais luxuoso. A apresentação é melhor, né? Aquela apresentação, pô, meio que clássica da Moondrop, pô, super trabalhada, sabe? Ele vem com uma ótima seleção de acessórios, pô, a nova case, aí ele vem com adaptador para P10, ele vem com, pô, os bocais aqui substituíveis. É um fone mais interessante, assim, é isso, a parada ele é mais sofisticado, ele é mais luxuoso. E isso se mantém no próprio fone. Cara, a construção aqui é toda de metal, com esse design todo cheio de faces, né, que é interessante. Ó, ele vem com as ponteiras spring tips, que são ótimas. Pô, o próprio cabo dele, sabe? É um cabo muito mais chique do que dos outros dois. Pô, ele vem também com adaptador USB-C, que tem um DSP embutido, que é o Ecobee. Então é isso. É um fone mais sofisticado e mais luxuoso. Agora, conforto e encaixe sofrem um pouquinho por conta disso. Tanto pelo peso adicional do fone ser todo de metal, quanto pelo cabo, que é esse cabo mais parrudão. Não é que seja ruim, tá? Não é um fone desconfortável, longe disso. Eu acho que ele encaixa bem, eu acho que ele isola bem, mas ele não é nem de longe tão anatômico e tão conveniente quanto os outros dois. Mas agora vamos para o que mais interessa, que é o som. Eu já vou começar dizendo o seguinte: os 3 fones são excelentes, tá? Cada um do seu jeito. Os 3 estão no que eu diria que é um universo da naturalidade, tá? São fones que eu colocaria dentro de uma definição mais ampla de neutralidade, mas eles trazem personalidades ligeiramente diferentes. Se eu fosse resumir, eu diria que o Cadence é o fone mais frontal e aberto, o KE4 é o mais suave e o P50 é o mais... que vai para um lado um pouquinho mais brilhante. Eu vou começar justamente pelo hype do momento, tá? Que é o EPZ. Olha, eu já testei alguns fones da EPZ antes, desde modelos mais baratos até modelos caros até, acho que teve um que era papo de 500 e poucos dólares, uma coisa assim. Mas é uma marca que nunca tinha me convencido muito, assim. O tuning dos fones que eu testei, pelo menos para mim, não eram tão bem resolvidos. Eram fones que fugiam bastante das curvas alvo atuais, mas não de um jeito que tivesse me agradado. Assim, é só a minha opinião, tá? Eu acho que, por exemplo, se não me engano, o Rodrigo Esser tinha se amarrado em alguns modelos. Então, tem gente que gostava muito. Mas pra mim, todos os EPZs que eu testei até agora, né, principalmente os mais caros, foram meio, Aqui a história muda e ela muda completamente. Esse fone coloca a EPZ para brigar com gente grande em pé de igualdade. O P50 é muito, mas muito bom. Vamos começar pelos graves. Para mim, eles são muito naturais. Você tem um shelf aqui, mas eu diria que é um incremento mais comedido. Não tão comedido quanto o Cadence, mas certamente esse não é um fone com graves exatamente fortes. Eles estão bem dentro do que eu considero neutro em termos de quantidade. O boost é aquele para trazer um pouco mais de impacto e força, mas sem nem chegar perto de qualquer coisa que pode ser vista como dominante. É uma quantidade de graves relativamente próxima da do Moondrop Meteor, tá? Então são aqueles graves que se encaixam muito bem na minha definição de naturalidade mesmo. Eu acho que são graves que funcionam bem para tudo, mas óbvio, tem sim gêneros que podem se beneficiar de uma resposta mais intensa do que aquilo que ele entrega, tipo um hip hop, uma música eletrônica ou até um rock de vez em quando. Não é que ele fique ruim nesses gêneros, longe disso, mas é que ele tem uma resposta mais equilibrada mesmo. Então, assim,
bassheads, por exemplo, não vão gostar muito dele, eu acho. Agora, em termos de qualidade, eu achei os graves excepcionais, assim, bom impacto, bom peso, ótima textura, ótima definição, é bem bom nesse sentido. Médios são incríveis, tá? Esse fone, assim como o KE4, em grande parte segue a nova meta de tuning, né, que é aquela diffuse field, só que tipo tilted, né, para ter um pouco mais de graves. Então é um fone com aqueles médios bem naturais, com a medida certa de frontalidade. O KE4 é um pouco menos frontal, como eu já vou explicar, e o Cadence, em comparação, é meio que frontal além da conta, com toda a região média mais para frente, é uma outra abordagem. O EPZ, em geral, ele acaba sendo o que mais me agrada nessa região. Para os meus ouvidos, ele é o mais natural dos três. São médios realmente excelentes, assim, que funcionam bem para absolutamente tudo. Não teve nenhuma situação em que ele mostrou algo que eu não tenha gostado nessa região, nos médios. Tudo foi muito bem apresentado. E eu acho que fica uma composição interessante porque outros fones que seguem a nova meta, como o próprio KE4, tem mais graves e aí fica um som mais suave, mas ao mesmo tempo mais plano, se isso fizer sentido. Eu acho que o P50, por ter menos graves, ele acaba trazendo um pouco mais daquele contraste na região média, né? O que faz com que exista um destaque nos médios que não traz agressividade, sim tridimensionalidade. É um fone que acaba tendo uma apresentação espacial bastante interessante. Ele tem uma sonoridade ampla, sabe? E eu acho que os agudos ajudam aqui também. Eles são um pouco mais presentes, né? Como eu falei para vocês, mas eu não sinto nenhum exagero exatamente. Não é um fone fatigante. É um boost que está nos agudos mais altos, então é um fone com bom brilho, um arejamento legal e muita sensação de detalhamento. São altas bem polidas, bem articuladas. Eu só sinto, de vez em quando, que é aquela pegada um pouco mais fina nos agudos, sabe? Pratos, por exemplo, podiam ter mais corpo. Eles são daquela personalidade que faz com que eles sejam muito claros, mas um pouco menores. Mas essa é uma crítica leve, tá? E uma que eu acho que eu fiz ao próprio Moondrop Dusk, um fone que eu amo, inclusive, nos agudos. Então aqui é meio isso. Na real, assim, eu diria que, em termos de agudos, cara, o P50 traz um nível de articulação que eu nunca ouvi nessa faixa de preço. O Meize Alba talvez seja o mais próximo em alguns aspectos. É um fone com altas mais presentes também e que está numa faixa de preço próxima desse EPZ, mas eu sinto que o P50 é superior. Ele é mais limpo, mais definido. O Meize, ele é como se ele trouxesse uma sujeirinha mais nos agudos, o que não acontece aqui. Mas então, assim, para fechar aqui o EPZ P50, cara, hype, pra mim, mais do que real, tá? Esse fone é fantástico, jogou o sarrafo desse comparativo lá em cima. Vamos pro próximo, o KE4. Olha, em linhas gerais, é como se o KE4 fosse uma versão com mais graves e um pouco menos de agudos do EPZ. É uma versão mais musical dele, vamos dizer assim. Isso tem seus pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos. Eu vou começar pelo que mais ilustra isso, que são os graves. Aqui, eles são consideravelmente mais presentes. São mais cheios, têm mais peso, trazem mais preenchimento para a apresentação. E isso é uma faca de dois gumes. O lado positivo é que eu acho que muita gente vai acabar apreciando essa quantidade um pouco maior dos graves. Para muitos gêneros, o KE4 vai acabar sendo um fone um pouco mais envolvente, mais empolgante. Por exemplo, nos gêneros que eu mencionei mesmo, hip hop, rap, música eletrônica, o KE4 é um fone mais intenso, ele tem muito mais impacto. E não me entendam mal, tá? Não é um fone basshead também, ele ainda está no universo do equilíbrio. Não são graves exagerados, dominantes, nada do tipo. Eles só são realmente mais fortes do que no EPZ. Mas você paga um preço por isso, porque eu acho que as baixas são menos definidas, são mais soltas do que no EPZ. O P50 ele é mais firme, ele é mais texturizado. Comparando os dois, é notável o quanto o KE4 segue essa linha mais maçuda, enquanto o P50 é um fone mais articulado. Ele acaba sendo um fone em geral com uma apresentação mais transparente, mais detalhada, né? Esses graves a mais aqui, eles, como eu falei, eles não são dominantes, mas eles dão uma leve contaminada na apresentação, né? Deixa a apresentação toda um pouco mais cheia e você tem menos daquela sensação de contraste, de espacialidade. Para deixar claro, não é que o KE4 seja um fone ruim, muito longe disso. Assim, são bons graves, tanto em qualidade quanto em quantidade. Mas eu acho que, tecnicamente, ele certamente está abaixo do EPZ. É aquilo, você pode falar, pô, dane-se, eu prefiro ter a quantidade a mais de graves aqui, né? É igual quando eu prefiro uma linha de tuning mais musical, ainda que eu abra mão de tecnicalidade. Tá tudo certo. Mas eu fico com o P50.
Já os médios são fantásticos, eles seguem a nova meta também, são bem parecidos com os do EPZ em tonalidade, mas são um pouco menos frontais. E como ele também traz os graves mais para frente, acaba sendo um fone, como eu falei, com menos daquela sensação de contraste. Então é uma apresentação um pouco mais quente, um pouco mais suave, um pouco mais plana. E eu acho que vai de gosto, tá? Para ser sincero. Eu vejo, cara, uma quantidade igual de pessoas preferindo um e preferindo outro. Agudos é meio por aí também, tá? O K4 é bem detalhado, bem articulado, tem uma boa presença nas altas, mas elas são mais comedidas. E eu também acho que isso é gosto. Ele perde aquela questão do timbre um pouco mais fino ali do EPZ, mas ele também perde um pouco daquele tilintar, né? Daquela sensação de muita clareza que você tem por causa dos agudos ali. Então eu também acho que é uma questão de gosto. É um fone muito competente nos agudos, mas menos brilhante. Você pode preferir a presença mais que o P50 traz, ou você pode preferir a pegada ligeiramente mais suave aqui do K4, né? Eu mesmo, tem horas que eu prefiro um, tem horas que eu prefiro o outro. Mas o que não costuma acontecer eu preferi o terceiro fone de hoje, o Cadence. Pelo menos não no modo básico, ele cabeado, sem DSP, sem nada, tá? É o seguinte, tá vendo? O próprio barulho que ele faz quando ele bate na mesa, ele é pesadão. Entre os três, o Cadence certamente é o mais diferente. Ele é o que tem é isso, né? Ele não segue a nova meta, né? Tanto quanto os outros dois. Então, ele é o mais diferentão aqui. Em resumo, ele tem bem menos graves e menos agudos. E tem muito mais médios do que os três. Então ele é o fone mais mid-centric que tem aqui por uma boa margem. Ele é pior do que os outros? Cara, eu não diria isso de maneira universal. Tem gente que com certeza vai preferir essa assinatura aqui. Mas eu não sou uma delas, tá? Não é que eu não gosto desse fone. Não é isso, né? Se só tivesse o Cadence, eu ia achar maravilhoso. Eu gosto dele. Eu tive ótimos momentos de audição, só que eu prefiro os outros dois. Primeiro, os graves aqui são bem mais tímidos. Não acho que seja um fone sem graves, não é isso. Não é um fone estéreo, mas ele é um fone mais analítico, tá? Ele é mais voltado para abertura e menos para aquela personalidade com mais peso, com mais chão, mais envolvente. Não é essa a linha que ele segue. São graves que têm uma boa textura, uma boa definição, mas não tão bons quanto o EPZ. É como se os graves não fossem o principal objetivo desse fone, nem no sentido de quantidade, porque isso é óbvio, né? Ele tem menos graves, mas quase como um foco conceitual, entendeu? São graves que estão ali, né? Eles têm competência, mas meio que é isso, né? Onde ele parece focar, para valer, é nos médios. É uma resposta bem mais frontal que os outros dois nessa região. E assim, para gêneros mais calmos, é uma resposta que sim, pode fazer bastante sentido, porque ele é aberto, bem claro, é detalhado, mas não tem jeito, assim, eu prefiro a personalidade dos outros dois sem pensar duas vezes na vasta maioria dos casos. O Cadence, eu acho que ele é mais aberto, mas ele acaba sendo mais duro. Já nos agudos, no modo cabeado, sem o dongle, ele é bom, mas de novo não acho que ele traz o nível de articulação dos outros dois. E eu acho que isso tem a ver com a proeminência nos médios também, né? O equilíbrio ali dos médios para os agudos. Quando você coloca o dongle que vem com ele, aí a situação melhora. E ele se torna um fone mais interessante, principalmente nos agudos. Ele é um pouco mais detalhado, um pouco mais limpo, mais articulado, mas não o suficiente. Assim, o EPZ, principalmente, é consideravelmente mais limpo, detalhado e articulado nessa região. Agora, o Cadence, ele tem uma carta na manga que é justamente o DSP, né? Não como correção, como eu falei, mas como possibilidades diferentes de tuning que ele entrega, né? Ali com o app que é o Moodrop Link. Eu já adianto que não tem nenhum perfil pronto que, para mim, faça com que ele supere os outros dois fones aqui. O mais perto disso, eu acho que seria o Bass Plus, que traz os graves um pouco mais para frente, mas a questão é que mantém a frontalidade dos médios, que é justamente o ponto mais complicado para mim desse fone. Então, assim, é isso. Nenhum dos perfis prontos ali é algo que eu coloco e falo, não, agora eu prefiro o Cadence. Não é isso. Agora, existe a parte personalizável, né? Que você tem o equalizador paramétrico que você mexe desde como você quiser, né? Com essa parte, cara, passa a ser possível você deixar o Cadence quase como você quiser. Eu digo quase porque ele só tem o filtro peak. Você não consegue mexer no tipo de filtro, não tem shelf. Então vai ser mais difícil você deixar os graves, por exemplo, com a mesma curva dos outros dois. Mas assim, conceitualmente, é possível você fazer o Cadence soar muito mais próximo dos outros nos médios, né? Que é justamente a questão mais complicada aqui.
De repente você pode usar o Auto EQ, sabe? E aí você consegue dar uma baixada, né, dar uma reduzida dos médios, de modo que ele fica uma curva muito mais próxima aqui do EPZ ou do KE4. A questão é, essa é a abordagem que você quer? E isso me traz para as conclusões. De fato, a faixa dos $200 continua interessante pra caramba, e aqui a gente tem 3 belos exemplos disso. São 3 fones excelentes, mas um pouco diferentes. Dizer qual é que é melhor é que é um pouco difícil. Eu acho que vai depender muito do gosto de quem ouve, né? O Moondrop, além de ser bem superior em termos de construção e acabamento, tem uma sonoridade que para muita gente vai ser super interessante, né? Com essa linha um pouco mais aberta, um pouco mais clara, mais detalhada de certa forma, fora que ele vem com as possibilidades a mais que o DSP traz. Já o KE4 é um fone que segue a nova meta. Ele é equilibrado, é envolvente, é um fone muito agradável, tá? É um fone que eu gosto muito, eu acho muito prazeroso. O EPZ, por sua vez, chega com uma sonoridade que é super natural, é detalhada, é transparente. Eu não sei qual vai ser o seu preferido, mas eu sei qual é o meu. É o EPZ. Não esperava isso. Vai para a lista de recomendações. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.